Olá, gente, Rangel com vocês para mais uma aulinha. Uma aula engraçada em relação ao tema, porque o nome está dizendo, o título está dizendo aqui, né? Genética das populações. Então, como o nome diz, estamos falando de genética, mas na verdade, essa matéria se enquadra melhor na aula de evolução, na parte da biologia que fala sobre evolução. Por que, Rangel? Porque a evolução estuda como os seres respondem a variações do meio, né? Basicamente, transformações que ocorrem nos seres vivos, quase sempre com alguma alteração que ocorre no ambiente onde eles estão também. E aqui nessa matéria, que a gente está mais preocupado é com o estudo da frequência de indivíduos, ou frequência de genes, como está aqui, tá vendo? Ó? Frequência genotípica, frequência gênica, do que especificamente com o cálculo ou com transmissão de herança, com a probabilidade de um pai e de uma mãe terem um filho assim ou assado, aquela genética clássica, genética mendeliana. Ou então a genética molecular, onde a gente se preocupa com o funcionamento do DNA, a expressão gênica, a inibição dessa expressão, ou alguma característica sendo utilizada com tecnologia para variar o funcionamento de um gene no organismo. Aqui, na verdade, a gente está preocupado como é que as frequências na população variam ao longo do tempo. Então está muito mais encaminhado para a evolução do que para a genética em si. Tá legal? Mas vamos fazer depois essa introdução, a introdução da matéria de verdade. A matéria se chama Genética das Populações, que é a parte da biologia que estuda a frequência de genes e a frequência de genótipos numa população. Falando em português, eu vou querer saber qual é a frequência do azão ou a frequência do azinho, quando eu estiver falando de frequência dos genes. Quando eu estiver falando de frequência dos genótipos, eu vou querer saber qual é a frequência do azão-azão, do azão-azinho ou do azinho-azinho. Frequência dos genótipos possíveis. Aqui eu não posso calcular a frequência de fenótipos não, Rangel? Porém, você até pode, mas normalmente não é isso que a gente se preocupa. A gente se preocupa só com a frequência de genes e genótipos ao longo do tempo. Por quê? Isso mostra um pouquinho pra gente como está rolando a ação dos fatores que influenciam nas frequências populacionais. Belezinha? Gente, olha só. Para te dar um exemplo da importância desse pensamento, das frequências, eu peguei uma doença chamada de polidactilia. A pessoa que tem polidactilia tem mais do que 5 dedos nas mãos. Pode ter 6, 7, 8, 9. E a polidactilia é uma doença autossômica dominante. É uma doença de caráter de herança autossômica dominante. Traduzindo ao português, dizer que é autossômica quer dizer que está num cromossomo não sexual. Então não tem influência nem ligação ao sexo, certo? Nem está restrito ao sexo. E ser dominante por quê? Porque o alelo dominante faz a pessoa ter doença. O alelo recessivo faz a pessoa ser normal. Se nós pudéssemos pensar na polidactilia como uma doença de expressão clássica na primeira lei de Mendel, na distribuição igual, o que aconteceria seria exatamente o que eu vou te falar aqui. Só que a polidactilia é uma doença interessante. Por quê? Porque ela tem uma penetrância incompleta dos genes. Como assim? Quando o cara é azão-azinho, a característica que prevalece é de quem? É do azão ou do azinho? Segundo a primeira lei de Mendel, em condições normais, quando o indivíduo é azão-azinho, a característica do azão predomina sobre o azinho. Chamamos isso de dominância completa. Isso de acordo com as regras gerais da primeira lei. Só que a polidactilia é doida. Ela tem uma dominância incompleta. Como assim, Rangel? Quem é azão-azão é polidáctilo. Ponto final. Quem é azinho-azinho é normal. Ponto final. Mas pessoas azão-azinho podem ou não ter a polidactilia. Então existem pessoas azão-azinho que têm 5 dedos, que são normais. Porque o azão não consegue penetrar, dominar o azinho. E aí não consegue dominar, a característica dele acaba não se manifestando. O nome disso é penetrância, mas não tem a ver com o nosso assunto. Isso é uma característica genética. Nas aulas de genética você se preocupa com isso. Vamos nos preocupar aqui exatamente com a capacidade, ou com a característica, de uma doença genética seguindo os padrões da primeira lei. O gene dominante determina a polidactilia, o gene recessivo determina uma pessoa normal. Então, como o azão domina o azinho, você tem que azão maior que azinho aqui. Esse maior significa a dominância completa, tá legal? Só que na população, o que acontece? A frequência do azinho é bem maior do que azão. Você conhece muito mais gente com 5 dedos
do que com 6, que a frequência desse cara é maior que isso. Por que a frequência do Azinho é maior do que o Azão? Não é difícil explicar, não. A gente pode culpar aqui a nossa amiga seleção natural, que favorece o gene Azinho em relação ao Azão no meio. Por ação da seleção, por mais que esse gene seja recessivo, ele está mais presente na população do que o gene dominante. Por isso que é importante você entender a frequência de genes e genótipos em população. Um gene recessivo não existe em menor quantidade só porque ele é recessivo. Ele pode existir em menor quantidade por influência da seleção natural ou de algum outro fator que influencie a frequência de um gene na população. Migração, deriva gênica e por aí vai. Tá legal? Mas na prática, Angel, como é que a gente faz isso aqui? Como é que a gente usa isso aqui? A gente usa a genética das populações calculando frequências, né? Ou calculando as frequências genotípicas, onde eu quero saber a frequência dos genótipos, Azão-Azão, Azão-Azinho ou Azinho-Azinho, ou calculando a frequência gênica, onde eu quero saber a frequência do Azão e a frequência do Azinho. Como é que se faz esses dois cálculos? Usando as seguintes fórmulas, olha só. Se você quiser saber a frequência de Azão-Azão numa população, o que você faz? Pega o número de indivíduos que tem o genótipo Azão-Azão e divide pelo número total de indivíduos. Mas já me mostra isso na prática. Deixa eu mostrar aqui com um exemplo. Vamos imaginar uma população onde nessa população nós tenhamos 3 genótipos possíveis para uma determinada característica. Estou falando mais de polidactilia não, tá? Agora um outro exemplo qualquer, com outra característica qualquer também. Azão-Azão, Azão-Azinho e Azinho-Azinho existe nessa população nas seguintes quantidades. A população de Azão-Azão, a quantidade de indivíduos Azão-Azão na população é de 3.600 indivíduos. De Azão-Azinho, 4.800 indivíduos. De Azinho-Azinho, 1.600 indivíduos. Se você quiser saber a frequência do Azão-Azão, o que você faz? Frequência do Azão-Azão é o número de indivíduos Azão-Azão, é só você ver o que a gente colocou no quadro aqui, ó. O número de indivíduos Azão-Azão, pô, mole, 3.600. Dividido por quanto? Dividido pelo total de indivíduos. É só a gente somar, né? 0 mais 0 mais 0 dá 0. 0 mais 0 mais 0 dá 0. 6 com 8, 14. Com 6, 20 foram 2. 2 e 3, 5. 9 e 1, 10. 10 mil indivíduos. São 3.600 sobre 10 mil indivíduos. Então, qual é a frequência do Azão-Azão? É só fazer a conta, né? A frequência de Azão-Azão vai ser igual. Gente, frequência quase sempre a gente expressa por porcentagem. Se você quiser expressar por porcentagem aqui, é só você pegar e cortar os zeros, né? Se eu cortar 2 zeros embaixo, fica dividido por 100. 2 zeros em cima também. Então, 36 por 100 é 36%, certo? Só que se você fizesse a conta toda, daria uma dízima, um número decimal, 0,36. 0,36 ou 36% é a frequência de Azão-Azão nessa população. Tá beleza? Deixa eu só ir à frente para você dar aquela printada bacana aí. Facinho, né? A gente podia pegar, meu apagadorzinho caiu, a gente podia pegar, como eu já dei a licencinha do print, vou deixar meu nome aqui porque tem uma luz em cima do meu nome, né? É para o meu rosto ficar iluminado para vocês enxergarem. Quando eu uso o estúdio à noite aqui, tem que ter essa luz para o rosto também. Ó, a frequência só de indivíduos Azão-Azinho ou de Azinho-Azinho seria semelhante. Não tem muita diferença para fazer o cálculo. Frequência de Azinho-Azinho, 4.800 indivíduos divididos por 10 mil. De Azinho-Azinho, 1.600 indivíduos divididos por 10 mil. Se nós cortarmos zeros, fica 48% de Azão-Azinho, 16% de Azinho-Azinho. Ou 0,16 e aqui ou 0,48. A frequência genotípica calculada para os 3 genótipos possíveis. Tá beleza? No próximo vídeo a gente volta agora com a frequência gênica.